Oi, pessoal do signo de Aquário, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu me chamo Ruth, eu vou fazer uma tiragem para vocês agora. Lembrando que a tiragem intuitiva, coletiva e atemporal para vocês do signo de Aquário. Vamos aqui com o tarô do Osho. Gente, eu já falei para vocês milhões de vezes que eu sou fã da energia de vocês, que eu amo cada um que está aqui. Né? Amo a energia, amo a presença, as interações, as curtidas, os compartilhamentos, os comentários. Assim, vocês moram no meu coração. E assim, geralmente eu dou o start, né, na semana com a energia de vocês, porque é uma energia que eu sinto que me transforma, que me leva além. Então eu fico muito feliz de estar gravando para vocês. Espero que vocês percebam isso, recebam o melhor da minha energia, melhor da transmissão da mensagem deles para vocês também, tá? Vamos aqui, tarô, Osho, para o pessoal do signo de Aquário. Vamos aqui, o que o pessoal do signo de Aquário precisa saber nessa semana. O louco bobo pulou aqui sozinho, o regente de vocês, né? O louco bobo aqui, o regente de vocês, por causa que eu associo, né, nos meus tarô, nos meus tarôs, nos meus oráculos, eu tenho essa energia como Urano, que é o regente de vocês, né? O regente moderno de Aquário. O louco, né? Ele tem como que eu posso dizer? Uma presença, uma importância, né? É tipo, ele é muito herói também. O louco, ele representa esse se jogar, esse ir sem medo, né? Ou tá com medo, vai com medo mesmo. A coragem de ser você, a coragem de assumir a sua autenticidade. O louco, ele é autêntico. O louco, ele não tá nem aí se alguém fala dele, se alguém pensa mal dele. Tá nem aí. Ele simplesmente é. Então, por ele ser, né? Quando você é, você não precisa, como é que eu posso dizer? Se contentar com máscaras. Você realmente veste quem você é, né? Veste a máscara da sua presença, da sua autenticidade e segue sua vida. Então, isso para mim é muito forte. A gente começar já com o arcano maior, com o arcano zero nesse tarô, e alguns tarôs têm o arcano 22, né? E eu gosto muito dessas duas formas, inclusive, que faz com que o louco seja ainda mais, né? Tipo, o imperador ele é sempre o 4, a imperatriz ela é sempre a 3, o sol é sempre o arcano 19, mas o louco não. O louco ele ou é o zero ou é o 22. Então, tipo, não é, sabe, o louco ele, da mesma forma que ele finaliza os arcanos maiores, ele começa os arcanos maiores, é como se fosse o Ouroboros, né? Um ponto assim, que se fecha em si aquela proteção daquela serpente que morde o próprio rabo e a própria cauda, e isso sendo muito importante nessa figura tão icônica, tão importante do louco, que é o regente de vocês, né? Faço essa minha consideração, porque o louco é o disruptivo, é o que realmente não está nem aí para o que o status quo pregue, para o que as pessoas falem, nada disso. O louco ele é. Isso é muito lindo, gente. Isso é muito lindo, sim. Eu poderia ser, sei lá, um vídeo inteiro de horas falando somente do louco, por causa da importância dele, né, para o tarô, a jornada dele, a jornada do louco, a jornada do herói, e tantas coisas nesse arquétipo, tá? De entender os caminhos, de entender, de se sobrepor às dificuldades, de simplesmente ser leve, apesar de tantos desafios. Isso é muito forte, tá? Isso é muito forte. Ou seja, começou bem, então fica aqui comigo, Aquário. Você sabe que você vai gostar da leitura, né? Tem uma alquimia também, tem uma transformação vindo aí. É muito interessante. Eu amo muito essa energia, muito, muito, muito. Assim, vocês não têm noção, né? Deve estar dando pra ver nos meus olhos brilhando, assim, eu amo essa energia do louco. Vamos aqui, tarô, mais uma carta para o pessoal do signo de Aquário. Vamos aqui, pessoal do signo de Aquário, tarô, por gentileza, uma carta. Deixando ir, um 8 de copas, deixando ir, muita energia associada ao louco também, essas duas cartas juntas. O louco ele vai, ele se joga, ele deixa aí o que pesa, né? O louco, interessante que o louco, em muitos tarôs, né, em muitos decks, ele tem aquela trouxinha, né? Ele carrega aquela trouxinha e tudo mais. Aqui, esse louco, ele só oferece flores, ele não tá carregando peso nenhum. Ele tá tão leve que ele flutua, né? Assim, ele não tá carregando peso nenhum. Nem aquela trouxinha de roupa que parecia aquela trouxinha do Chaves quando vai embora da vila. Olha, entregando minha idade, né? Quem pegou, pegou, quem sabe, sabe o que eu tô falando. É muito aquela energia, né? O Chaves, no seriado Chaves, eu gosto muito. E o seriado Chaves, fez parte da minha infância, como da maioria das pessoas que está aqui. Eu acredito, sinceramente. E o seriado Chaves, ele é muita energia do louco, né? Muita energia do louco. Eu não sei porque que eu tô falando do Chaves. Tem até vídeo aqui na playlist falando sobre Chaves, gente.
falando sobre Chaves e sobre Plutão, eu acho, nas eras. Enfim, não sei, não lembro. Tem um vídeo aqui falando sobre o Chaves. Depois eu tem até a capa tem uma imagem do pessoal da vila. Depois eu vou ver se eu encontro aqui. Bem interessante, assim, é uma outra vertente, outro pensamento. Se eu achar, eu vou colocar aqui na descrição. E se vocês quiserem assistir, vocês assistem. Porque, por algum motivo, deve fazer sentido para alguém aí. Tem essa coisa do Chaves aqui. Vou deixar ir também. Mais uma carta, por favor, tarô. Às vezes as leituras tarôs do tarô, né, principalmente aqui, são as leituras tão diferentes que quando eu vou ver, eu falo assim, nossa, às vezes eu preciso reassistir, né? Normalmente eu reassisto, até para colocar título, essas coisas. E eu falo assim, nossa, essas informações, né? Vem de onde? Então, né, espero que chegue para alguém. Aqui, tarô, para vocês do signo de Aquário. Pulou aqui. Silêncio, silêncio, o arcano 17, tá? Que seria o arcano da estrela. Nesse tarô se chama Silêncio. Muito, muito interessante isso, porque também é um céu estrelado. A gente tem aqui muita saudade de casa, sabe? E eu tô falando do Chaves não à toa, interessante. Tem muita saudade de casa nesse arcano aqui, como se você soubesse, Aquário, aí, que você vem de um outro lugar, de uma outra dimensão, de outro lugar. Você é uma pessoa, né, de outros lugares, ou vem de outros planos aí. Aquário é um povo muito diferente. As consciências mais elevadas, né? As últimas, não mais elevadas no sentido de superiores, não é isso, mas são as últimas consciências, né? Geralmente Capricórnio, Aquário e Peixes. Então vocês têm ali, como é que eu posso dizer? São almas antigas, né? Têm vivências, assim, são almas antigas. Eu não estou falando das pessoas, tá, gente? Não estou falando da pessoa, estou falando da energia arquetípica daquele signo. E eu espero que isso fique claro. Mais uma carta, por favor, tarô, para o pessoal do signo de Aquário. Porque outro dia a pessoa falou assim: ah, mas eu conheço pessoas de signo tal, e a pessoa não sei o que e tal. Eu tô falando, mas não é sobre pessoas, é sobre uma energia muito maior, né? Assim, que precede as pessoas, inclusive. Então, eu espero que isso fique claro. E vocês são inteligentes demais, vocês sabem o que eu estou falando aqui. Mais uma carta tarô para Aquário, por favor. Mais uma carta. Integração, arcano 14, né? Aqui, o arcano da temperança, que nesse tarô se chama integração. A gente tem dois lados de uma mesma moeda, a gente tem o yin e o yang, a gente tem uma alquimia cósmica, mágica sendo feita, né? E eu falei tanto do Ouroboros, olha aqui, a serpente mordendo o próprio rabo, a própria cauda, né? Falei que bem nesse comecinho, essa energia ela é muito interessante porque ela me reforça tanto a presença de uma versão sua muito suave, muito sutil, né, muito paciente. Né? Paciência não é lá muito das virtudes de Aquário, mas a gente sabe que, né, vocês entendem o tempo das coisas, até porque o corregente de vocês, o regente antigo, é Saturno, é o dono do tempo, né? É o senhor do tempo, é Cronos. Então, Aquário ele já nasceu com como é que eu posso dizer, uma habilidade de entender o tempo das coisas. Por mais que a gente tenha ansiedade, né, por mais que as pessoas sintam ansiedade normalmente, porque a gente vive num mundo com muitos impulsos energéticos e muitas informações, muitos inputs, muitos insights, muita coisa, tipo, toda hora, é aqui, é acolá, aqui, é acolá. Por mais que as pessoas tenham esse movimento dos nossos tempos, né, o espírito do tempo que traz isso, vocês entendem que as coisas elas precisam de um amadurecimento. Vocês entendem um período gestacional, digamos assim, de cada coisa. Independente de você ser homem ou mulher, independente de você ter tido filho ou não, você sabe que os frutos para serem colhidos, eles precisam estar maduros, né? Então, assim, vocês têm é como se isso fosse uma informação que vocês trazem. Isso fala, inclusive, sobre o tempo das coisas com as quais que vocês estão esperando, tá? Para poder se colocar no mundo, se projetar alguma coisa sua muito importante, profissional. Para algumas pessoas isso é uma característica muito profissional, para outras pessoas é o que satisfaz emocionalmente. Vamos lá, o que que acontece? Quando vocês entendem, né, que após o arcano 14, vem o arcano 15, que é o diabo, né, que não tem nada a ver com religião e vocês sabem disso, vocês entendem a materialização concreta no arcano do diabo, no arcano 15, né? E é interessante porque 7 mais 8 são 78 arcanos no tarô, 7 mais 8 dá 15. Então é como se o diabo, né, a concretização do arcano 15, ele fosse quem regesse o tarô. Então, só para vocês entenderem, né? Isso é uma informação
para a gente entender um pouco mais. Então, gente, fogos de artifício. Se tiver barulhos aí, não sei de onde é que saíram esses fogos de artifícios, mas enfim, né? Espero que vocês não tenham nenhuma interrupção aqui na leitura. Mas voltando ao que a gente estava falando. Então, vocês entendem que o tempo das coisas, o tempo de esperar essa maturidade, essa maturação, tá, do projeto, do sonho, da vontade, do desejo, vai acontecer. Vai acontecer quando, Ruth? Vai acontecer no melhor momento, no momento oportuno, quando a gente tem, né, a ideia do Arcano 15, que é o que, né, é o seguinte, é o próximo, é o que sucede, né, o Arcano da temperança. E a temperança, aqui a gente tem, eu não sei se vocês conseguem ver, é como se tivesse essas duas faces aqui, né? Se você fechar assim, tem como se fosse uma face de lado, e daqui tem outra face. São dois lados aqui muito complementares, que completam você, que faz com que você seja quem você é no mundo, Aquário. E eu não sei se está sendo claro para vocês essa leitura. Gente, se estiver sendo claro, por favor, se vai fazendo sentido, coloca para mim nos comentários, porque realmente eu me surpreendo a cada semana, a cada dia, a cada leitura. Eu me surpreendo com a potência espiritual, a potência arquetípica, a potência das informações deles, né? Porque é com eles, essa egrégora maravilhosa que rege a gente aqui na Terra e que está preocupada realmente em fazer o melhor para a nossa evolução. Eu sinceramente acredito nisso, eu acho que vocês também, né? Aqui tarô, mais uma carta desse, para isso entender essa parte do jogo, por gentileza, mais uma carta para Aquário, por favor. Virou aqui. Vamos lá, mais uma carta, por favor. Vamos lá, vou pegar. Mais uma carta, por gentileza. Tá, viraram duas, eu vou pegar as duas. Um monte de carta querendo falar com vocês. Orientação, três de ouros aqui. E o avarento, quatro de ouros aqui. Então, pegando, chegando mais duas. E no fundo do maço, cinco de espadas, a comparação. Vamos lá, o que que a gente estava falando? Eu estava na dúvida sobre qual seria o assunto. E aqui eu entendi qual é o assunto, né? Assim, já estava, qual seria o assunto que eu estava tratando relacionados a trabalho, projetos, sonhos, e eles me confirmaram que é sobre trabalhos, projetos, sonhos, sobre materialidade, né? Sobre o que a gente estava falando, sobre após esse arcano, após essa pausa, né? Porque a temperança, ela também é uma pausa, ela é uma esperança, né? Temperança e esperança até rimam, até combinam. Então, assim, aqui, após essa esperança, após esse momento, que também é visto no Arcano 17, porque a estrela também tem uma das coisas, né? Tem uma das conexões com a esperança. A estrela, ela fala sobre uma realização, uma realidade que acontece após uma espera. Né? E assim, após, porque o arcano 17 vem após o 16, né, amor? Vem após a torre, após uma ruptura, após uma quebra, aí você realmente encontra o seu lugar no mundo. Após você ter feito um longo silêncio, Aquário, você encontra o seu lugar de brilho. E é muito interessante nesse tarô, porque tem uma lua cheia aqui, né, na glândula pineal. Não sei se vocês conseguem ver como é como se fosse um rosto aqui, né, uma face. E a lua cheia representando esse ponto do terceiro olho, né, da glândula pineal também, aqui. É muito interessante, porque fala que você vê além com os olhos espirituais, né, que você não precisa estar com os olhos abertos, eu não preciso simplesmente tocar para saber que isso vai acontecer, eu não preciso pegar para saber que isso já existe, eu não preciso enxergar com os olhos materiais, né, para enxergar, para saber que essas coisas realmente vão acontecer, eu já vejo além. Eu vejo além pela minha esperança, pela minha fé, né? A estrela também é um arcano de fé, junto com a carta também da temperança também, né? Que esse se chama integração. Com certeza tem muita fé aqui. Fé em quê? Fé no que faz você se sentir único, o que faz você se sentir pertencente a esse mundo, Aquário, porque você não é daqui. Isso é claro para mim. Você não veio daqui desse plano, né? As pessoas com quem eu estou falando agora não são dessa esfera terrestre, digamos assim, mas elas estão aqui por um propósito. E esse propósito está sendo muito bem desenvolvido, já que a gente começou com o arcano do louco aqui, do bobo, né? Que de bobo não tem nada. O louco, que nesse tarot se chama o bobo, de bobo não tem nada, gente. Vamos combinar. Então, assim, aqui você está assumindo diversas facetas, né? O arcano zero também é muito importante porque ele pode ser qualquer um. Ele vai assumir o mago, que vai assumir a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o papa e por aí, né, sucessivamente. Isso é muito importante, é que vocês começaram uma coisa nova, do zero, assim, bem dessa energia do arcano zero, do nada, né? Do nada, que não é bem o nada. Do caos primordial que o louco traz.
O caos primordial é onde tudo pode ser criado, né? Assim, quando a gente fala sobre caos, a gente entende uma coisa meio desorganizada. Só que o caos primordial, ele representa o vazio total e absoluto, é onde você pode criar qualquer coisa, que é inclusive a partir dessa energia do louco, aqui da energia do arcano zero. E eu estou falando sobre essas coisas todas e, né, de novo, reforçando essa situação da estabilidade material, financeira para vocês, que beneficia a vocês e beneficia um grupo, né? Pessoas que se beneficiam da sua informação, da orientação que você traz, inclusive para muitas pessoas que eu estou falando aqui, tem uma orientação angelical, tá? É como se você acessasse, é como se fosse, não, é você acessando egrégoras muito superiores, é, de energias etéreas, né? Quando a gente fala superiores, gente, não tem a ver de ser mais ou ser menos. Superior eu falo em termos de planos, tá? Planos acima da nossa atmosfera. Seria mais ou menos essa ideia. Não quer dizer que as energias terrenas não sejam importantes. Não, não é isso. Eu estou falando só que, junto com a carta da temperança, que também me fala isso, são energias de outros planos, de outras egrégoras, de outras existências, inclusive, sendo materializado nessa carta da orientação. Eles estão te orientando, Aquário. Eles estão trazendo a mensagem que você precisa ter, que você precisa passar, né? Vocês percebem que aqui tem um anjo, não sei se vocês conseguem ver. Tem um anjo e uma figura feminina aqui, como se fosse uma geisha. Então pode ser que você tenha alguma coisa aí também lá no Oriente, tá? Pode ser no Oriente, Extremo Oriente, no Oriente Médio, né? Algumas coisas lá, um pezinho lá, uma existência passada lá que foi importante para com quem eu tô falando agora. E, né, e quando a gente fala sobre o Oriente também, não é como a gente entende o Oriente hoje, tá? Assim, estou falando numa versão historiográfica muito antiga, como um berço civilizacional. Olha só, a pessoa está falando um trava-língua. Um berço da civilização. Vamos substituir, né? Porque é como se fosse um trava-língua. Mas é como se você tivesse essa memória celular, essa memória energética aí de outros planos, de outras eras, onde você viveu, né, vidas passadas aí, onde você teve uma importância também com esse berço da existência da vida na Terra, tá? Nossa, isso é muito, muito importante, muito presente, muito valioso até. E isso hoje, Aquário, se tornando o seu objeto de estudo, de empenho, de trabalho, e isso até sem você saber, tá? Até sem você querer, você contagia, né? Como se fosse o próprio ar, o ar que é o elemento de vocês, como se fossem essas ondas todas do ar, como você, tanto que o nome se chama orientação, né? Vocês trazendo orientação para pessoas com as quais vocês interagem, pessoas que vocês às vezes nem sabem quem são, mas de alguma forma de saberem, de receberem energeticamente o seu poder, a sua energia e, gente, a gente está cada vez mais interconectado, sabe? O véu que separa está cada vez mais fino. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho essa sensação muito clara. Assim, antes a gente a gente precisava de instrumentos diversos, ferramentas diversas. Hoje em dia a gente tem meio que tudo muito nas telas mentais, né? E o acesso às energias, elas estão, mesmo sem a gente saber, tipo, eu tô falando para vocês aqui. Eu não sei quem você é pessoalmente, mas eu sei que você é uma pessoa que está buscando crescimento, evolução, luz, porque você é um ser de luz, porque você é uma pessoa que está nessa busca, nessa roda, querendo evoluir, né? E quando a gente fala da roda, ela não é assim, ela é assim, é uma espiral. A gente está passando, né, a roda das encarnações, a roda de Sansara, muita gente fala que não existe mais, mas existe com outros nomes, tá? Então, existe essa é, transformação acontecendo na quinta dimensão, em outras dimensões até superiores, tá? Para quem acessa isso sabe o que eu tô falando. E é lindo de ver, é bonito de ver. Inclusive porque você está curando aí, Aquário, coisas, traumas intergeracionais. Olha só, mais um trava-língua. Você está curando coisas aí das suas gerações passadas, onde pessoas ficaram muito apegadas, né, à matéria, status quo, ao nome, pessoas que tiveram interagiram com você aí, e você está nesse momento orientando para tirar essas pessoas dessa caixinha, né, desse lugar de avareza. E quando a gente fala avareza aqui, não é somente de valores financeiros, tá?
é a avareza de dons também. É quando você se priva de falar dos seus dons para as pessoas, é quando você se priva de, né, as pessoas, no caso, privam de abrir a mensagem, transmitir a mensagem. Você vê que tem um muro aqui, como se fosse uma parede, né? E essa pessoa aqui com essa cara meio que de uma pessoa, como é que é? Uma cara de uva passa, uma cara meio amassada, meio ok, ok, vou falar com carinho de você. Mas tem aqui um apego ao passado, o apego a memórias, ao que ficou para trás. E vocês estão exatamente nessa energia do louco para quebrar com isso. Isso, né? Vocês, por que que vocês estão fazendo isso? Porque vocês já aprenderam a deixar ir. Porque vocês já aprenderam que uma das coisas que o louco fez aqui, ele não carregou nem peso da mochila, da trouxinha, da roupinha, do que fosse. Ele não carregou nada, nem isso. Né? Interessante porque em Augusto, de novo, em Augusto Arois ele carrega. Nesse aqui não, né? Nesse aqui não, dessa história, dessa mensagem não. Então ele já deixou ir o que pesava, o oito de copas, ele fala sobre um passo, né, que a gente dá, doloroso, sim, porque a gente entende que esse lugar não faz mais sentido pra gente, porque essas pessoas não fazem mais, não tem mais a mesma frequência vibracional que a gente, então a gente realmente deixa aí. Deixa aí por quê? Porque tem coisas que a gente vai viver, tem coisas que a gente busca, né, dessa saudade de casa, desse compromisso maior com o mundo, com a vivência, né, com essa integração que a gente está buscando no mundo. E eu espero que isso esteja claro para vocês, gente, porque assim, são muitos downloads, são muitas mensagens. Eu espero sinceramente que essa mensagem esteja chegando ao seu coração no melhor momento, trazendo alguma informação, alguma luz, algum carinho, alguma coisa, algum quentinho para vocês aí. E de novo, né? A gente tem no fundo do mar a comparação, né? Eu já falei para vocês em alguns vídeos, falo de novo, quem se compara, para. Não dá para comparar, gente. Ah, é mais forte o bambu ou é mais forte esse tronco de árvore? Essa carta é muito, muito literal, né? O que é mais forte aqui? É um cinco de espadas. Se eu for pensar no o bambu, ele é mais fino, ele vai para um lado para o outro, mas ele é flexível, ele é o bobo, ele é o louco. Ele vai entender que as coisas, tipo, antes do bambu nascer, né? Assim, se vocês quiserem pesquisar isso, vocês podem pesquisar, porque é uma informação que eu acho super relevante. Antes do bambu sair, né, na terra, brotar e tudo mais, aparecer, né, na superfície, ele enraiza 3 a 4 metros para baixo. Então, assim, por isso que ele é tão rígido, né? Tão rígido não, tão flexível, ele é tão durável, essa palavra. Ele vai para um lado, vai para o outro, né, nesse pendular e ele não quebra. Por quê? Né? Nenhuma espada corta, como cinco de espadas aqui. Aquela música, né, Não Ando Só da Bethânia, me veio à mente agora. Qualquer brisa enverga, nenhuma espada corta. Adoro. Mas aqui, gente, mais uma carta para vocês com o tarô, com o Tote. Por favor, Tote, do pessoal do signo de Aquário. Essa leitura tá ficando imensa, mas eu vou fazer assim mesmo e eu espero que vocês estejam aqui comigo ainda, por favor. Coloca para mim nos comentários se você ainda tá aqui comigo. O que que você tá achando dessa leitura? Se faz sentido para você ou não? Se fala da sua vida ou não? Se fala da sua existência ou não? Por favor, Aquário, diz para mim, por favor, para a gente continuar a nossa conversa aqui. Vocês sabem que eu respondo vocês. Eu amo a energia de vocês, Aquário. Aqui, tarô, uma carta para o pessoal do signo de Aquário, por gentileza. Cavaleiro de Ouros, maravilha. Mais uma carta aqui, tá? É lento, Aquário, mas bem durável, tá? Devagar, mas vai ao longe. Mais uma carta, por favor, tarô. 10 de ouros, meu amor. Olha isso, gente. Que coisa linda. E pularam duas, eu vou pegar as duas aqui. O cinco de ouros, aqui preocupação, né? Que a gente tem uma carta muito de escassez. E o oito de ouros, que se chama prudência, que tudo a ver, né? Todos os ouros aqui, né? Tipo, desde Cavaleiros de Ouros até essas outras cartas, foram quatro cartas de ouro já. Me fala sobre essa preocupação financeira com alguns, de alguns, tá? Quando eu falo financeira, gente, não é simplesmente por não ter. É pela prudência, pelo cuidado de saber onde está investindo, sabe? Não é qualquer lugar que a gente investe. Por quê? Porque não é qualquer lugar que merece a nossa energia. E dinheiro é energia, né? Aqui mais uma carta tarô, o pessoal do signo de Aquário, virou aqui. Os enamorados, os amantes. Mais uma carta, por favor, tarô. Hum. O Ás de Paus, um presente, e o Príncipe de Ouros aqui no fundo do maço, uma energia muito taurina, né? Tem até um touro aqui com esse mundo, com esse carro de boi que para mim ele representa a sua força, Aquário, de trabalho, né? A sua força motriz de trabalho, de entender matéria, valores e tudo mais.
E o As de Paus como um presente que a espiritualidade traz para você, né? Que os seus guias, seus mentores, a novidade de vida, um começo, né? Um presente que vem inclusive através de mãos humanas, pessoas sendo pensando em abençoar você, em trazer algo financeiro, algum presente espiritual, né? Do que for para você aí, porque o As de Paus ele representa, como é que eu posso dizer? Uma abertura, sabe? Uma abertura de campo. Isso é muito, muito lindo. O que que a gente tem aqui? Uma preocupação iminente, né, com escassez, ou essa preocupação, Aquário, não sendo sua, sendo de alguém das suas bases, sabe? Seus pais, seus avós, pessoas da sua ancestralidade que se preocupavam, que é bem essa energia aqui que a gente falou sobre essa escassez, né? Sobre a avareza, existindo essa preocupação e você sendo capaz de quebrar muitas crenças aqui, tá? Crenças de pobreza, votos de pobreza, inclusive aqui. Isso aqui é uma quebra essas energias juntas aqui, deixa eu mostrar para vocês. Elas são uma quebra do voto de pobreza. Vocês estão sendo abençoados por uma visão maior, cósmica, tá? Espiritual. Vocês conseguem perceber aqui esse casamento sendo abençoado por essa figura, né? Como se fosse o próprio universo abençoando as suas escolhas aí, porque isso aqui não tem a ver somente com amor, tá? São escolhas no que faz sentido para você, no que preenche o seu coração. Esse oito de ouros com essa árvore capaz de dar muitos frutos doces, inclusive, né? Os frutos que você merece colher, os frutos da terra que você vem plantando, que você vem fazendo, Aquário. Tem muito trabalho aqui, né? Muito trabalho, que a gente estava falando já desde muito trabalho, muita entrega, e vocês recebendo realmente um lugar de visibilidade, de um conceito excelente, né? Aqui, inclusive, me lembra a árvore da vida, da Cabala, né? Que a gente tem todos os planetas, todos os símbolos dos planetas e alguns símbolos alquímicos e cabalistas. Isso aqui é muito potente, muito presente na energia de vocês, e vocês podem nem saber o nome disso. Mas vocês sentem, né? Tipo, você sabe que sabe, por mais que você não saiba como sabe. Mas você sabe que sabe. E o Cavaleiro de Ouro, de novo, né? Ele trazendo esses trigos, essa abundância para você. Vem devagar, não é do dia para noite. Aquário não é assim instalar dos dedos, porque nada é assim para você. Você sabe disso, não sabe? Acho que você já sabe disso. Mas o que vem, vem para ficar. Vamos ver aqui agora para vocês com um conselho final. Tá? Essa leitura tá imensa. Já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Já falou comigo aqui? O que que você está achando? Se você está gostando do nosso canal, me fala aqui, por favor. Eu amo muito o que eu faço, Aquário. E assim, eu atendo particular também. Quem quiser marcar consultas comigo, deixa nos comentários, tá? Aliás, deixa na descrição do vídeo os meus contatos. Eu atendo pessoas, inclusive, e eu amo, né, cada um que fala comigo aqui, que interage, que também vai para o meu WhatsApp, que a gente faz um contato, que a gente tem uma reunião só nossa, né, só, tipo, tete a tete, assim. Vamos aqui para o signo de Aquário, tarô, por favor, tarô dos deuses hindus. Tarô, pessoal do signo de Aquário, uma carta, por gentileza. E aquiete-se, reflita, faça uma pausa. É tempo de uma vida nova. Tudo a ver, né, gente? Olha só como eles são perfeitos. É tempo de uma vida nova, criativa, cheia de luz e magia. Sirva-se da luz das estrelas para conseguir essa vida. Gente, olha isso. Sirva-se da luz das estrelas para conseguir isso. As estrelas todas, na carta da estrela aqui. As estrelas todas. Ai, quase derrubei o computador aqui. As estrelas do louco aqui, né? Olha quantas estrelas tem aqui. Ele buscando inspiração, ele oferecendo algo para as estrelas, ele buscando inspiração nas estrelas. Olha isso aqui. Olha a importância disso. Aquiete-se, vou ler novamente, tá? Fica aqui comigo, pelo amor de Deus, fica aqui comigo, preste atenção nisso. Aquiete-se, reflita, faça uma pausa. É tempo de uma vida nova, criativa, cheia de luz e magia. Sirva-se da luz das estrelas para conseguir essa vida. Atue com, eu vou ver aqui, né? Se vocês quiserem dar um print, eu vou botar aqui para vocês. Se quiserem dar um print agora aqui, depois pra vocês darem uma lida. Se não quiser, também não tem problema, é só, né, ouvir de novo. Eu vou ver com qual energia. Atue com qual deus hindu que está ajudando vocês agora. Qual deus hindu, por favor, tarô. Qual deus hindu que está ajudando o pessoal do signo de Aquário agora? Atue com soma, imortalidade. Interessante, né? A soma, ele que produziu aquele néctar, né? É como se ele fosse o regente da lua também. Néctar da imortalidade. Não sei se vocês sabem dos mitos dos deuses hindus, né? Mas para quem não sabe, soma, os deuses eles fizeram uma fila para beber. Inclusive foi a história, o começo da história de Rahu e Ketu.
Rahu Ketu é o nodo norte, o nodo sul, isso aí já é uma coisa astrológica, já é outra parada. Quem quiser saber depois pode falar comigo, né? Eu faço um mapa astral também védico, para quem quiser entender um pouco mais sobre isso. Mas o que que acontece? O Soma, ele ofereceu esse néctar para os deuses da imortalidade. E ele é capaz de ter trazido você, foi ele que trouxe você, Aquário, para ser imortal nessa vida. Eu não falo sobre corpo físico, não é sobre matéria, né? É sobre imortal, sobre a sua consciência, essa consciência cósmica, essa energia quântica, essa coisa toda. Então, é com ele, com Deus Soma, tá? Que está aqui presente, que está direcionando você. Uma energia muito lunar também. Pode ser que você tenha alguma coisa aí para ver com alguma coisa, questão lunar também, tá? A energia da lua. A lua hoje está em escorpião. Tô gravando esse vídeo com a lua em escorpião. Uma transformação gigantesca acontecendo aí. É isso para vocês do signo de Aquário. Curtam, comentem, compartilhem. Ajuda esse canal a crescer. Se inscrevam no canal. Um beijo grandão e tchau, tchau.